Gamificados apresenta G-Talk, um podcast sobre o universo dos games. Here we go! Olá! Como é que está, galera? Há quanto tempo não aparecíamos aqui com o nosso querido G-Talk, o podcast sobre o universo dos games do projeto Gamificados da Universidade Federal de Santa Maria. Nós somos aqui um projeto de extensão que aborda os games, os jogos digitais e a sua forma de ensinar e se relacionar com o mundo real. E estamos aqui com, além de mim, aqui Igor, né? O coordenador aqui do projeto. Temos também a Luísa. Tudo bem, galera? Eu agradeço muito aí a presença dos colegas, do professor Diego Magalhães, do professor Bruno Hendler. Pra gente é uma felicidade recebê-los aqui, tá? No G-Talk. É um podcast que trata desse universo dos jogos digitais, prioritariamente, mas também a gente já teve outras discussões sobre jogos analógicos, que são a base, né, de fundação dos jogos digitais. Na realidade, muda o meio e as capacidades de produzir, né, simulações, mas basicamente os jogos têm um sentido lúdico que até transcende a própria humanidade, né? Os próprios animais não humanos brincam, jogam, e isso está, então, em todas as nossas mediações aqui na sociedade. Bom, então vamos lá, vamos nos apresentando, né? A internet está falhando. Eu sou Bruno, professor Bruno Hendler, professor aqui do curso de Relações Internacionais também da FSM, sou colega aqui do professor Igor e tenho trabalhado com uma coisa ou outra de jogos não digitais, de jogos, né, analógicos, board games e tudo mais, e acho que mesmo assim dá para a gente trocar uma ideia, são várias formas de gamificar o ensino, né, de passar conteúdo a partir dessas formas lúdicas e tal. Então, não sei, acho que é isso. Sou professor aqui há 4 anos, minha área de pesquisa é correntes da marxista, sistema mundo, China, política externa da China e tudo mais, China América Latina, China Sul Global, e acho que é isso. Vamos lá, Diego, se apresenta aí. Bom, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. É um prazer estar aqui, prazer receber esse convite, parabéns pelo projeto que vocês estão desenvolvendo. Além de colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, somos colegas de profissão, professor Bruno, professor Igor, além de amigos de verdade, que eu sinto muito saudade de vocês. Eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, do curso de Relações Internacionais, desenvolvo vários projetos de pesquisa, ensino, extensão e também atuo muito em gestão, né? Desde o Conselho Universitário, que é a gestão superior da universidade, até projetos de extensão, como o projeto Politizar, o FG, que é um projeto em que a gente já está integrando algumas atividades que envolvem jogos, então, entre outras atividades de extensão que eu além do mais, eu faço pesquisa envolvendo principalmente teoria de globalização, sobre também a China, na política internacional, e também ando publicado outras coisas sobre a política externa brasileira. Mas, de qualquer forma, eu fico por aqui e vai ser um prazer fazer isso que eu tenho gostado tanto. É bom sempre fazer aquela referência mais formal para o pessoal que tem interesse em seguir, né, as produções científicas, os trabalhos dos colegas. Né, o professor Diego é professor de RI, de Relações Internacionais, lá da Federal de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, e é coordenador do Núcleo de Estudos Globais, né, dessa universidade, também professor do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFG. Já foi Visiting Fellow na Universidade de Cambridge, na Universidade de Humboldt, de Berlim, e também é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que naquele momento fomos colegas em certo período ali. Também fomos colegas aqui na UFSM, na nossa primeira atividade profissional, então muito bom dividir aquele momento contigo, Diego, e aí também esses momentos aqui sempre ficou muito marcado, né,
o uso que você faz que você fez em certo momento, e ainda faz, né, de simulações para atividades de aprendizagem e prática, né, de relações internacionais, e isso é algo muito relevante aqui, por isso que vamos discutir sobre isso um pouquinho hoje, tá? E o professor Bruno, que é professor também de relações internacionais, só que aqui da Universidade Federal de Santa Maria, foi professor uma época da UFG, e aí conheceu o professor Diego, e aí tem essa triangulação, assim, o Diego foi para a UFG e o Bruno veio aqui para Santa Maria. Então isso é muito coincidência, mas também muito interessante. O Bruno é também professor aqui do programa de pós-graduação em RI, né, em Relações Internacionais da UFSM, doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, pelo PEP, e mestre em RI pela UNB, bom, tem todas essas formações mais acadêmicas. O professor Bruno coordena o grupo de pesquisa em Ásia Pacífico aqui da universidade, do programa de pós-graduação, e também tem essas experiências. Bruno foi um caso muito legal, assim, de colegas e alunos, e ele mesmo ter relatado como utilizou e ainda utiliza nas disciplinas de política internacional, né, o uso de jogos, como ele mencionou. Então vamos para esse caminho. Nós estamos falando que justamente, né, essas diferentes experiências, elas são estudadas pela parte, né, dos estudos de jogos, e aí que tá, assim, o pessoal eu tenho percebido a escassez de produção na área de relações internacionais, né, tem alguns autores que estão produzindo de maneira bem proativa, né, no âmbito, assim, internacional, Estados Unidos e Europa, mas no Brasil claramente tem um déficit grande, assim, né, de produção, e a gente acaba nem considerando que seja uma discussão na área de relações internacionais. Por outro lado, a gente também tem um bocado de produção na área de estudos da comunicação, estudos do design, estudos da educação, estudos de ciências da computação, claro, também, né? Mas nas RI, nas ciências sociais, né, falta um bocado de estudos sobre isso e sobre algumas coisas que a gente já fazia, assim, né, em RI. A Luísa estava mencionando aqui em off o texto do Victor Assal, da International Studies Perspectives. Tanto a International Studies Perspectives, a Review of International Studies, a European Journal of International Studies, né, tem publicado um bocado de coisas sobre games e relações internacionais, sobre a virada estética nas relações internacionais, que daí não pega só games, pega filme, pega música, como o Bruno estava comentando agora há pouco, né, pega arte em geral, né, e literatura. Então, assim, é interessante que esse caminho tenha seguido, mas aqui, assim, da nossa parte no Brasil, tem muito pouca coisa escrita sobre games, embora haja coisas assim, tipo assim, teoria dos jogos, é um caminho bem interessante desenvolvido na área de RI, porque parece que essa discussão não faz a ponte com, né, regras de perspectiva sobre jogos, a ideia de lidar com atores como assim, como agentes das relações internacionais, como atores, o que envolve uma perspectiva de que eles estão playing, né, que eles estão simulando ou que eles estão agindo de uma maneira quase artística, né, e coisas desse tipo, assim, né, a gente não faz essas pontes importantes. E outro caminho que eu acho que é interessante, tem até alguns estudos sendo feitos também aqui no Brasil, aí já é um caminho mais interessante, que é a parte de simulação computacional como uma forma de aprendizagem, mas também como uma forma de pesquisa, né? Como criar laboratórios para rodar pesquisas, modelos que vão ser colocados em simulação. Mas é basicamente isso que a gente discutiu nessa disciplina de Game Studies, uma leitura não só como Game Studies, mas como Game Science, né? Uma ciência dos jogos que é interdisciplinar, vai carregando diferentes caminhos, e é muito legal, assim, eu acho que isso que tem, a gente só descobriu a quantidade de coisas que tem, né, para desbravar, e como a gente é ignorante em relação a essas coisas aqui no Brasil, muitas vezes, até pela dificuldade que a gente tem de fronteiras disciplinares, né. Mas eu queria ouvir um pouco do Diego,
sobre, assim, o primeiro passo que foi dado, né? A gente já tá falando sobre coisas mais recentes, mas aquele primeiro passo, me lembro que ele convidou até os colegas, os professores me convidou na época para jogar, né, o Supremacy em 1914. Como é que foi esse negócio aí, Diego? Como é que foi mobilizar a galera piazada? Foi uma experiência interessante, legal para começar e fundamentalmente educativa, né? Porque é o seguinte, o jogo que eu usei é um jogo produzido pelo Bytro Labs, que é uma empresa que fica em Hamburgo. Inclusive, quando eu fui lá a Berlim fazer o pós-doutorado, eu fui, fiz uma visita à empresa, levei ideias para melhorar, digamos, o jogo, ou adaptá-lo a uma realidade de ensino. Aí a gente vai entender por que daqui a pouco, né? Basicamente, assim, o Supremacy 1914 é um MMO, Massively Multiplayer Online Game, de estratégia. Então, cada pessoa simula no plano virtual, né, no jogo ali, online, o papel de chefe de Estado responsável por governar o país no contexto histórico de 1914, com armas, coisas, opções, funcionalidades que existiam naquela época. Nesse contexto, assim, o objetivo, no primeiro dia de aula, em que eu apresento o plano de ensino, eu já menciono o MMO genericamente, mas com exercícios com esclarecimento sobre outros exercícios extra. Agora, no caso, quando eu explico melhor o jogo e tal, dedicando um papel relativamente menor, né, uma explicação rápida sobre o jogo, eu dou orientações e aí cada jogador vai começar a jogar e, assim, já logo de cara vai administrar cada um país com 10 territórios com igual quantidade de população. As vantagens e desvantagens geopolíticas iniciais de cada país dependem basicamente da localização e da distribuição do tipo, não da quantidade, mas do tipo de recursos naturais que cada território dentro do seu país tem. E aí o objetivo do MMO, do jogo mesmo, é tornar-se o primeiro no ranking de poder, né? No ranking que expressa ali o índice, dependendo da produção econômica e do poder militar. E desde o primeiro dia de jogo, então, cada jogador precisa planejar decisões e ações sobre gerir a diplomacia, a espionagem, a economia, o poder militar, tendo em mente as suas interações com outros jogadores. Ao longo do jogo são eliminados os jogadores que perderem todos os territórios do seu país e termina o jogo quando um jogador consegue 1000 pontos naquele índice de poder. E cada jogador pode, acessar o MMO por meio do computador, com a internet, né, a qualquer momento. Né? E aí, naturalmente, 30 minutos não consecutivos por dia, são suficientes para cada jogador entender, participar, tomar decisões, dar ordens, no nível operacional, estratégico, mesmo tático. Assim, porque o jogo é demorado, o tempo do jogo é demorado. Então, você manda um batalhão de infantaria, por exemplo, atravessar a Espanha, vai demorar 11 horas. E o jogo possibilita, e eu vi isso acontecer, aprender relações internacionais, especificamente teoria de relações internacionais, de 3 formas. Autoinstrução, depois o ensino pelo jogo, né, o ensino pelo jogo em que eu posso mandar mensagens através do jogo, professores podem interagir com os estudantes através do jogo para se referir a conceitos, a situações específicas, e o ensino a partir do jogo, que é se referir a um jogo em sala de aula para ilustrar conceitos, teorias, etc. Então, essa é a ideia básica. Agora, o que eu gostaria de destacar seriam, assim, 6 elementos que tornam o potencial, que esclarecem, né, o potencial de ensino com o jogo digital, o potencial de ensino de teoria de relações internacionais com o jogo. Tá? Aí, assim, o primeiro deles é o que o jogo é divertido.
Pronto. Não é difícil, não é maçante, não é abstrato, como costuma ser uma aula tradicional. Então, isso ajuda. Segundo ponto, integrar conhecimentos interdisciplinarmente, porque na prática, no jogo, você tem tantos elementos ali que envolvem economia política internacional, estudos de estratégias internacionais, análise de política externa e algumas disciplinas, então, que a gente tem no curso de Relações Internacionais. O terceiro ponto é o fato de que o jogo representa o conceito de sala de aula invertida, que a literatura sobre a literatura crítica contra o ensino tradicional, em que o professor chega na frente de aula e dá aula e fala, e né, os alunos absorvem o conhecimento. A maior parte da literatura crítica não tem nenhuma proposta de solução. A maior parte critica por isso, por aquilo, toda a razão. Mas e aí, como fazer? Bom, o jogo é um exemplo de sala de aula invertida, com o uso de tecnologia de informação, etc. O quarto ponto é o jogo potencializa habilidades desenvolvidas em ambiente de simulação internacional, simulação de negociação internacional. Inclusive, remete a modelo de Nações Unidas. Inclusive, são atividades que podem ser integradas, né? A simulação diplomática das Nações Unidas e o próprio jogo. Agora, quais habilidades? Habilidades de negociação, liderança, formulação de soluções rápidas a problemas práticos, esse tipo de coisa. Quinto lugar, o desenvolvimento e o sucesso, o desenvolvimento e o sucesso do uso de um MMO, que é um jogo tipo, né, o Supervision 1914, poderia levar uma universidade, um projeto, um conjunto de professores, mesmo estudantes, a criar um produto que tornasse o Brasil referência mundial numa área, né, ou seja, desenvolvimento de um jogo digital aplicado para o ensino. E existe potencial de cooperação internacional, nacional, interuniversitária, etc., nesse sentido, né? Então, assim, o potencial de aprendizado por meio de jogos digitais existe, assim, o sexto ponto e final, o potencial de aprendizado a partir de jogos digitais, ele existe também em outras áreas do conhecimento. Além de relações internacionais, existem jogos que podem ser aplicados em diferentes disciplinas, diferentes contextos, né? Aí, sei lá, tem alguns jogos que já foram aplicados para a área de ciência política e são realizados nesse contexto, tipo Democracy 3, da Positech Games. Outro jogo para política internacional é Call of War, também do Bytro Lab. Um jogo que articula política doméstica com política internacional é o Victoria 2, da Paradox Interactive. Então tem várias coisas. Para finalizar, eu vou falar de 4 desafios só. 4 desafios que remetem ao uso de um jogo que já está pronto no mercado para o ensino de teoria das relações internacionais. Vale destacar que o jogo é gratuito, tá? Né? Não tem nenhum custo envolvido. 4 desafios. O primeiro é, naturalmente, o desafio de intensificar o aprendizado em detrimento do divertimento, do entretenimento. O jogo já pronto, ele tem o propósito de entretenimento. E a gente usar no âmbito do aprendizado, isso implica alguns riscos que precisam ser superados com a adaptação do jogo. O segundo ponto é administrar o vício no jogo, que é um desafio. Estudantes gostam de jogar e vão dedicar mais do que o recomendado pelo professor ao jogo. Então, isso vai tornar ruim, né? Terceiro desafio, que exige também adaptação do jogo, é o quê? Atrair diversos perfis de participantes. A Bytro Lab, que eu mencionei no começo, a empresa informa que mais de 3/4 dos membros, dos jogadores do jogo Supervision 1914, mais de 3/4 composta por pessoas homens, né? Pessoas do sexo masculino. E isso não é interessante. A gente quer que o jogo tenha mais funcionalidades, mais atraentes e envolva mais jogadores com diversos perfis. Por fim, aí o jogo Supervision 1914 tem, ele precisa ter uma modificação no sentido de que é um jogo que privilegia alguns aspectos da realidade. Então, seria necessário modificar o viés de premissas realistas do jogo, porque o jogo valoriza muito o poder econômico e militar e não outros aspectos que envolvem as relações internacionais. E aí é nesse sentido que eu coloco, então, as potencialidades
e os riscos que precisam ser analisados. Nesse caso, Diego, como é que você... Eu tenho algumas perguntas, assim, né? Assim, a gente está falando de... A gente tinha comentado antes de algumas experiências. Eu acho que essa experiência é legal porque, como você disse, é um jogo digital que é super conectado, né? É multiplayer, é uma plataforma online, é gratuito, ou seja, o acesso é muito tranquilo, e é uma das experiências que aqui vocês trazem e talvez seja a mais pronta, digamos, né? A que está mais fácil de ser produzida, né? Em relação às outras experiências que vocês mencionaram, que o Bruno menciona, né, no desenvolvimento do jogo, ou mesmo de fazer uma simulação, criando ela, né, as suas bases conjuntamente, né, com outros professores e os alunos. Mas nesse caso aqui já está pronto. Então a dúvida é o seguinte: você falou da questão do vício. Eu quando joguei, né, o Supremacy, eu tenho muito problema eu acho que por ser da geração dos vovozinhos, né? A gente tinha muito o jogo offline, que tinha um objetivo muito claro, né? E que tinha um começo, meio e fim. A gente vê os jogos multiplayer hoje, são jogos que o conteúdo é infinito, né? O estímulo para competitividade é gigantesco, porque você não está jogando contra uma máquina que tem padrões de resposta e que há um caminho para você finalizar o jogo, então não há esse limite, e isso produz um vício assim, extremo, né? Assim, a atualização de conteúdos, você não está pensando em que se você não acompanhar o jogo você vai perder, mas você vai deixar de ganhar em relação ao outro que tá atualizando. Eu senti muito isso já no Supremacy, né? Porque é um jogo, eu não me lembro se ele é em turno ou em tempo real, mas eu me lembro que se tu não jogasse suficientemente, ou se tu não se atualizasse no momento em que o turno acabava ou iniciava, tu já tinha um problema ali. Na realidade, tu já tinha algum limite em relação àquele que é muito viciado. Então tu tá sempre concorrendo com a pessoa que tá, ou que é o jovem, a pessoa que está jogando 100% do seu tempo, né? Então esse é um desafio, que eu acho que você falou ali do vício do jogo, né? Então eu acho que é muito assim, como encaixa na disciplina? Você tem uma disciplina de 60 horas, como é que você encaixa? Como é que você estimula o aluno que quer realmente jogar, né? Por um lado, ele vai jogar mais do que o necessário, inclusive, e aqueles que não querem jogar, que não estão afim, como é que a gente coloca eles junto, né, nesse processo, e certamente isso tem a ver com a escolha do jogo, né? Como é que você escolhe? Você mencionou vários jogos e tal. Como é que isso se equilibra, né, entre o grau de manipulação que você consegue fazer com aquele jogo e adaptabilidade com a escolha e com a mobilização da turma ali? Perfeito, assim, são várias questões, né, várias colocações. Na minha visita lá no Bytro Labs, eu tinha agendado, marquei por e-mail e tudo, fui lá na empresa, conversei com o pessoal, me receberam, meia horinha, a gente conversou e tudo, a empresa enxuta, pequena, produz jogos, administra, e aí eu falei, olha, produzir esse paper aqui, paper não, é uma proposta de possíveis ajustes que eles poderiam fazer, 6 pontos, documento 3 páginas, eu acho que eu apresentei para eles. Eles falaram, não, essas coisas são muito viáveis. Uma das coisas que eles poderiam fazer é o seguinte, se eles pudessem dar para o professor que criou o jogo o poder de acompanhar quantos minutos que cada jogador acessa, e aí o jogo poderia diminuir bastante o seu potencial de vício e absorção do tempo dos estudantes, que a gente quer que equilibre entre a leitura, assistir a aula, enfim. É tipo um controle parental do jogo, né? Então, exato. Se um jogador, eu posso deixar avisado, se um jogador dedicar mais de 30 minutos por dia, em um dia dedicar mais de 30 minutos, então o jogo acaba, ou senão o jogador está expulso, acabou, está expulso, está fora. Então, alguns ajustes pontuais no jogo existente podem
mudar completamente. Agora, a empresa não teve interesse nisso porque isso, por vários motivos, pode confundir o perfil da empresa perante investidores e tem stakeholders envolvidos ali. Então, enfim, a empresa não queria arriscar num projeto que fosse difícil para explicar para os seus credores, investidores, né, dos quais a empresa depende na prática, né? E, ok, agora, sobre o uso do jogo em contexto de sala de aula, né? Geralmente, quando você está lá numa aula de Teoria de Relações Internacionais, você está no segundo semestre, os estudantes ainda não tiveram história das relações internacionais e mal se lembram de quaisquer exemplos que você possa remeter ao ensino médio. Então, muitas vezes você está querendo explicar o dilema de segurança. E aí, o dilema de segurança envolve o conceito, né, de que cada ator, né, procura... primeiro, cada ator entende que no mundo não existe um governo mundial. A defesa do país depende de si mesmo. E, bom, diante disso, é melhor organizar uma força, né, pessoas, treinar um grupo de pessoas na sua população, armá-las com armas X, Y, Z, desenvolver novos armamentos para a sua defesa. Né? Não tem ninguém que tome conta da sua defesa. Só que todo poder tem uso dual, para defesa ou para o ataque. Aí o país vizinho, ao ver, né, que outro país tem exército, tem uma força, eu vou pelo menos tentar equiparar essa força aí. Então, na prática, num jogo, você vê, se alguém colocou 30 soldados na fronteira, você está vendo isso, ele vai falar, não, é para minha defesa, mas o outro jogador nunca vai saber se é para defesa ou para o ataque. Então, ele vai procurar botar 30 soldados na fronteira. Explicar dessa forma, com a participação engajada direta no jogo, é muito mais efetiva do que eu falar, gente, então, em 1864, a Alemanha, a Prússia, liderada pelo Bismarck, estava numa situação em que tinha uma região ali cheia de estados germânicos, dezenas deles, e disputando a área de influência entre a Áustria e a Prússia sobre esses estados, para ver quem tem hegemonia sobre os estados germânicos, e ali a Áustria e a Prússia estavam competindo para ver quem unificava os povos germânicos, ou enfim, quem... É uma disputa de poder, você tem 5 potências na Europa, enfim, você começa a discorrer, ninguém sabe, ninguém viu isso em História das Relações Internacionais ainda. Ou seja, é muito mais rápido você explicar um conceito, né, que tem alguma relação com o mundo real, é claro, não é do nada, assim, no jogo existe França, existe Espanha e tal, né? Vendo o jogo, você tem alguma referência com o mundo real, você aprende com as semelhanças em relação ao mundo real e aprende com as diferenças que tem em relação ao mundo real. Então, no próprio jogo, você consegue explicar construtivismo, porque até, assim, por mais que sejam premissas realistas ali envolvidas, porque é o poder econômico, o poder militar que se aplicam, você consegue explicar o construtivismo, porque o fato por trás, assim, quais são os chefes de Estado ali envolvidos? São chefes de Estado que, tanto no mundo real quanto no jogo, são pessoas que interagem entre si. Então, no jogo, você vê amigos se aliando. Então, assim, quer dizer, o que define uma aliança militar ou não são os fatores de poder puramente, não é a posição do país na hierarquia do poder mundial. Às vezes, o que define uma aliança ou não é a identidade existente entre dois atores. Então, você aprende com aquilo que existe no jogo, que no jogo está expresso, e você aprende com aquilo que não está expresso no jogo. E ambas as coisas têm relação com o mundo real. Então, essa forma ajuda muito o engajamento e mesmo o aprendizado. Mas, de qualquer forma, são necessárias mudanças no próprio jogo para aumentar o teor educativo e diminuir o tempo que absorve das pessoas em relação ao jogo. Né? Ô, Diego, estava pensando, a gente podia falar da segunda parte do que a gente escreveu, que é sobre, ok, você passou todo esse conteúdo para ver se os alunos sentem na prática o que é o dilema do prisioneiro, o dilema de segurança e tudo mais,
para a gente tentar mensurar, né? Então, a nossa ideia, o que você queria fazer em aula, ver se dividir os alunos por notas, quem foi melhor, quem foi médio, quem foi pior na disciplina, e entender como que, se jogar o jogo, aqueles que jogaram o jogo tiveram um desempenho melhor nas provas da disciplina, por exemplo, né? E aí, Igor, mais essa coisa aqui esse diagrama que a gente bolou, não sei se dá para... que é isso aqui, ó. Então, vejam, aqui, ó, a gente pensou em 3 formas, né, de classificação para pensar a eficiência do jogo. Então, você tem o grupo dos alunos que jogaram Supremacy, dos que leram 90% dos textos obrigatórios, e aí faz um questionário para eles responderem de forma honesta, né? E aqueles que tenha mais de 90% de presença em sala de aula, né? E aí a gente propôs ali 4 tipos de alunos, de perfis de alunos, né? O aluno leitor, que é aquele que leu e jogou Supremacy, o jogador ouvinte, que é aquele que não leu os textos, mas jogou e esteve presente na maior parte das aulas, e o aluno tradicional, que é aquele que não foi pro e-game, né? Não foi jogar, mas que fez as coisas tradicionais de aula, que é ler e estar em sala de aula. E aí teria esse quarto perfil de aluno, que é o aluno proativo que fez tudo, né? Então, a gente fazendo esse questionário sobre leitura, vendo a lista de presença e perguntando, né, questionando quem jogou e quem não jogou, a gente conseguiria identificar 4 tipos de perfis de alunos e pensar se aquele extrato superior, e quem foi melhor na disciplina, tá dentro do grupo A, por exemplo, que a gente coloca aqui, né? Que é o grupo que jogou Supremacy, ou o grupo B e C, que o Supremacy teve alguma relevância para aquele extrato ir bem ou não na disciplina. Então, essa é a nossa proposta, assim, de como mensurar tudo isso que o Diego estava falando. Muito bom. Esse estudo ele já ele tá focado, então, na busca de avaliar o processo de aprendizagem com o Supremacy, ou ele vai também para o caminho do desenvolvimento de jogos, Bruno? Não, isso não tem nada a ver com o desenvolvimento de jogos. Nesse cruzamento de ideias que eu tive com o Diego, quando eu estive lá na UFG, ele falou cara, tenho aqui um rascunho, apresentei não sei onde, vamos estruturar? Vamos. E esse é o tipo de dificuldade que a gente tem de levar para a academia e tentar apresentar para um periódico, né, acadêmico e tudo mais, um trabalho que é muito mais de ensino do que de pesquisa, mas que está ligado. Você vê que no setor militar, né, que é um caminho que também me trouxe assim, para a discussão dos jogos e simulação, a gente já teve acesso também, já acabou produzindo alguns textos sobre impactos, né, das simulações digitais no processo de instrução, né, de militares para o seu desempenho e tal. Então, e é um caminho que já é consolidado, assim, né? Já tem um ponto bem destacado na produção científica sobre capacidade, sobre aumento de poder de fogo, de instrução e aprendizagem no âmbito militar. Então, assim, eu acho que é bem interessante como que no setor civil isso ainda engatinha, né? Até a própria discussão sobre gamificação é uma discussão que ela vai muito para o caminho da ideia do lúdico no dia a dia, assim, né? No criar o ambiente lúdico e menos no uso do jogo particular, assim, e tentando mensurar como que esse jogo vai ser utilizado, né? Hoje a ideia de gamificação sei lá, você vai no Waze e cada contribuição que você tem, cada engajamento, você ganha um prêmiozinho, né? Não é tanto o uso de uma plataforma de aprendizagem mais lúdica para o processo, é gamificação em geral, assim. Então, às vezes falta um pouco desse tipo de observação, e eu acho que é interessante isso que o Diego mencionou também, do fato da empresa tá direcionada para isso, né? Tem o caso da Bohemia Interactive, né, que ela teve o processo de produção da sua engine, que é
o VBS, né, que acabou se desenvolvendo em várias edições, é que nem o Unreal Engine, né, que é basicamente uma plataforma de simulação de carros blindados, né, de carros de combate, e também hoje em dia até de outros equipamentos, né, de aplicação militar. Daí os caras desenvolveram isso, desenvolveram alguns produtos, como por exemplo o jogo o Arma, né, 3, e aí a Buy Systems achou interessante e comprou uma parte da empresa que se direcionava mais para o treinamento e para a instrução no setor militar. Então a empresa até quis se descolar, né, desse setor de aprendizagem, né, ou de serious games, digamos assim, talvez para não influenciar uma coisa com a outra e os objetivos de cada uma das áreas, né. Mas é interessante como faltam empresas que estão dedicadas também a fazer esse caminho, né, a se adequar. Eu acho que tem a própria Paradox, né, que é a empresa que faz o Europa Universalis, Victoria e tal, é uma empresa que poderia contribuir muito com a aprendizagem em vários setores, né. E tem algumas que até ficam nesse flerte, assim, a própria Ubisoft, que coloca hoje em dia nos Assassin's Creed, eles têm uns museus digitais, né? Você consegue, sei lá, usar aquele jogo, uma parte daquele jogo, você entra num outro login, assim, e vai caminhar naquele espaço que é, sei lá, o Egito Antigo, que é a Grécia Antiga, que é a Itália renascentista, e você tem um tour ali, né? Mas é difícil a empresa se adaptar, né, nesse novo modelo de negócios, que é para ou estimular o vício, né? Por um lado tu tá querendo estimular o vício, por outro tu tá querendo ter resultados da aprendizagem, né? Então acho que é um desafio até para isso. Por um lado, a empresa quer estimular que a pessoa jogue cada vez mais, estimular essa competição, porque o jogo é gratuito. Só que alguns participantes que quiserem comprar gold marks lá, uma moeda virtual do jogo, eles podem abrir uma conta lá, depositar, sei lá, $10, $5, não lembro, não sei como é que é, mas aí ganhar gold marks, e esse gold marks pode te bancar ali uma melhoria do seu território, prejudicar o outro território. Então, assim, eles querem esse apego para a pessoa ficar competitiva e para eles venderem essa moeda virtual. Bom, além de que elas ganham com os anúncios, né? Os anúncios que a gente não escolhe. Daí isso pode interferir toda a experiência do jogo. Mas, enfim, quando a gente fala para uma empresa como a Virtual Lab, eu falei, olha, a gente pode tentar conseguir transformar isso num projeto de ciência e tecnologia voltado para a educação, tentar um edital do Ministério da Educação do Brasil e tal, e algum dinheiro pode entrar para retribuir esse esforço, essas horas de trabalho, esses ajustes para o jogo. Mas é exatamente isso, independentemente do dinheiro, a empresa não conseguiria explicar isso para o seu investidor, para os seus stakeholders. Então, esse é um desafio. Então, muitas vezes, isso acaba dependendo, um projeto como esse, acaba dependendo de financiamento público. E claro, não necessariamente vai conseguir o financiamento público. Aí vira uma questão assim, tem que elaborar todo um projeto e tudo mais, e botar lá, mandar para o MEC. Mas muitas vezes o MEC mesmo libera, o MEC ou mesmo o MCT, Ciência e Tecnologia, não libera um edital que preveja bolsa para professor e tudo mais. O professor que coordena o projeto, concebeu o projeto, escreveu o projeto, juntou a equipe, não pode ganhar, não pode ganhar nada na prática, nada. Aí você fica assim, não, então eu não vou fazer, é uma aposta muito grande, eu não vou gastar tantas horas, envolver tanta gente, escrever tanta coisa, para no fundo simplesmente poder dar errado, e muitas vezes dá. Mesmo pessoas que ganham editais do MCT, enfim, da CAP, CNPq, muitas vezes o dinheiro não chega. Então, assim, é complicado, no nosso contexto é complicado. Pois é, principalmente assim, no contexto de ensino nas relações internacionais, o que a gente vê é muito essa lógica de a gente quer se consolidar
como disciplina, e por querer se consolidar como disciplina, a gente foca muito em produção acadêmica, em produção de teorias, em produção de conceitos, e pouco foca no ensino. E o ensino é o quê? É o discurso, realmente a gamificação, a ludologia e tudo mais. Então parece que, principalmente em relações internacionais, a gente vê isso, de muitas vezes os professores se preocuparem muito mais com fazer a produção acadêmica do que com realmente, assim, tu fazer uma produção acadêmica que tem a ver com um método de ensino para relações internacionais. E são, por exemplo, produções que a gente só vê, assim, que nem o Igor e o Bruno tinham falado antes, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, assim, para fora, e aqui no Brasil esse foco é muito mais voltado para a teoria das relações internacionais, mas pouco se fala de como tu vai ensinar a teoria das relações internacionais mesmo. E falando isso, eu queria passar a bola assim pro Bruno para te perguntar assim, tu acha que os jogos que foram usados na tua disciplina, assim, eles conseguiram ensinar a teoria de política internacional? Tu acha que teve um desafio, assim, dos alunos, ou, enfim, vou deixar tu falar. Vamos lá, Luísa, respondendo a tua pergunta. Eu vou responder a tua pergunta com exemplos, né? Então, a disciplina não era de teoria, é a política internacional contemporânea. Então, são processos contemporâneos, acontecimentos que estão acontecendo no mundo, né? E eu dou uma ou duas aulas sobre populismo, e eu passo aquele livro clássico, Como Democracias Morrem, que tem alguns problemas, toda aquela teoria e tal, mas assim... e aí, um dos grupos fez... Olha, vejam como é simples esse joguinho aqui. O mecanismo, né, que é um dos 4 pontos do jogo, o mecanismo é o mais simples possível. É uma corrida para ver quem chega primeiro para ser eleito. Então a ideia é trabalhar com populismo, em que cada jogador é um populista, é um candidato para ser eleito. E aí você, cara, eu achei é muito criativo. Então esse é um jogo que é muito simples, mas ele traz o conteúdo da disciplina e ele gerou um engajamento. Então você tem ali dentro da turma aluno de esquerda, aluno de direita, e aí você vê essa coisa, os dois sentando um do lado do outro, dando risada, conversando e dialogando sobre o conteúdo da disciplina, sabe? Então isso eu vi muito claramente quando eu fui aplicar. Como é que você chega naquele caminho de encontrar, assim, bom, eu tenho que pedir para os estudantes produzirem o jogo. Por que você começou com essa ideia e como que você chegou nesse modelo para daí a gente ver o exemplo, né, do caso de populismo e tal? Eu queria saber também o que fez tu, assim, priorizar o jogo analógico ao jogo digital, em contraste com o Diego, sabe? Foi a facilidade de poder fazer o jogo e poder jogar em aula, ou foi alguma outra coisa, sabe? Tá, vou começar pela pergunta da Luísa. Então, é basicamente porque eu sou fã de jogo analógico. Eu sou, desde criança, assim, a gente joga, né, War, aquelas coisas. Depois eu fui descobrindo jogos que existem toda uma linha chamada de Eurogames, né? São jogos muito mais complexos do que aquele simples War, que é tipo, jogo de soma zero. Para eu ganhar o território, alguém tem que perder o território, ataque, defesa. E aí você tem todo um mundo de jogos que vão ficar muito forte a partir dos anos 90, que trazem aquilo, né? São inovações na mecânica, nesses 4 elementos, na mecânica, mas na história também, enfim. Então, para já conectar com o que o Igor pediu, essa aqui, ó, é a história é a base do game design, assim, analógico, mas eu diria que digitais são um pouco diferentes, né? Mas os elementos básicos eu peguei do Shell, um cara, Jesse Shell, tá? Para dar referência. E ele diz que esses 4 elementos, eles são os essenciais para você pensar num jogo. Então, o tá mais embaixo é o menos visível, né? Que é a tecnologia. Então pense simplesmente num tabuleiro de xadrez, né? Então a tecnologia pode ser peças de madeira, podem ser peças de aço com ímã, tecnologias mais elaboradas, mas assim, um tabuleiro de jogo de xadrez, 8 casas por 8 casas, né? 64 casas no total, 8 por 8. Aí você tem, do lado oposto da tecnologia, a estética, que é como que a madeira ou a matéria-prima vai aparecer no jogo, né? Então, o Diego acho que teve nos Andes ali também, eu tive na Bolívia e comprei um daqueles tabuleirozinhos de xadrez, só que temática inca, né? Então, ao invés eles são o máximo, eles são muito bonitinhos, né? Exato. Então, assim, ao invés de ser um cavalo, é uma lhama, né? Ao invés de ser o bispo, é o clérigo, sei lá, inca e tudo mais, né?
Então, assim, essa conexão. A tecnologia é diferente e a estética é diferente. Só que a gente tá falando de jogo de xadrez, né? Então, assim, a mecânica, seja uma lhama ou seja um cavalo, é a mesma, ela vai andar em L, tá entendendo? Então, o movimento das peças é a mecânica, que para mim é como se fosse o código binário do jogo, né? De um jogo digital, é a programação do jogo, significa mecânica. Então a mecânica vai ser a mesma, seja a lhama ou seja um cavalo. E o outro elemento que é muito importante, e é isso que eu faço questão de, na disciplina, conectar com o RI, com o conteúdo, né? É a história. Então que seja a história. Então, tipo, né, tem que ter alguma relação. E aí, geralmente, você vai fazer jogos para adolescentes e tal, alguma coisa educativa e tudo mais. E aí, passando pro jogo, acho que é isso, né, que vocês tinham perguntado. Esses são os 4 elementos. E agora eu quero mostrar o jogo da tua namorada, inclusive, né? Eu tenho ele aqui, inclusive. Então, se quiser mostrar aí... A Helena é também membro aqui do Gamificados. Só que ela fica nos bastidores, na parte de pesquisa, mas é uma grande pesquisadora também. Eu vou botar aqui na tela. Foi muito engraçado, porque a Helena ficou responsável de fazer as pecinhas, né? E ela fez as pecinhas de biscuit. Cada pecinha era... Eu acho que é o que tu ia mostrar antes, né? Cada pecinha era um ponto de alguma coisa, que era anti-establishment, transgressividade, autoritarismo e popularidade. Então. E daí a gente tava, tipo, maluca, pegando e fazendo as pecinhas biscuit assim em cima da cama enquanto via série o final de semana todo pra dar o suficiente pra todo mundo poder jogar, né? Então temos uma experiência prática de quem fez o jogo junto, né? Essas pecinhas foram feitas como? A gente pegou biscuit mesmo. A gente fez elas, tipo, que legal. Um molde de um perfil que tinha aqui em casa. E daí a gente recortava as pecinhas em volta e botava... Era uma bombinha pra transgressividade, um coraçãozinho pra popularidade, o autoritarismo era coroazinha, eu acho, e o anti-establishment era um X. Muito bom. Então, é isso. Aí eu passei o conteúdo em sala de aula sobre os populismos, né, utilizando o livro clássico como Democracias Morrem, e aí o grupo fez isso, né? Ele esses 4 elementos aqui de um populista, né, anti-establishment, autoritarismo, popularidade e transgressividade, e fez com que, assim, cada jogador, então, passa a ser um candidato populista para ser eleito, né? E aí foi genial, assim, os trocadilhos que eles fizeram, né? Então, Vetúlio Garvas, Cásaro Lárdenas, olha esses nomes aqui, Janaína Balsanora, Victor Vaul Aya de la Torre, né, que é um clássico, Janjo Caranguejo, esse aqui tá demais, e Joana Sábado Peron, né? Então vejam, aí você tem um uso muito claro do conteúdo da disciplina para elaborar um jogo que, assim, a mecânica do jogo ela é a mais simples possível, então o jogo não é inovador pela mecânica. O que fez com que muitos dos alunos ali quisessem direto jogar esse jogo é a história, tá entendendo? É muito mais pela história do que pela mecânica de corrida para ver quem chega no final. E claro, aí em termos de história, você tem, tipo, o objetivo do jogo é você ser um líder populista e ser eleito, né? E você fechar congresso, você fazer isso e aquilo. Então você tem todo um debate de quão legal é isso, quão interessante é você ser um líder populista ou não. De uma forma ou de outra, todo mundo acaba aprendendo, mas aí tem todo esse debate ético de qual que é a história que o jogo quer passar, né? O que o jogo quer ensinar. Enfim. Eles tiveram que... Esse relatório é o próprio grupo que montou ou depois você teve que... Esse é o manual, é como se fosse um manual, assim. Então, legal. O manual, eu avalio também pelo manual, né? E aí tem umas coisas muito engraçadas, assim. Né? Não sei se você lembra aí, Luísa. Eram as cartinhas, que elas eram tipo um sorte ao revés. Que era... Tinha uma que era um desafio, assim. Se tu caía em certa casinha, tu tirava essa cartinha que era um desafio. E daí tinha um desafio que era assim, que eu lembro direitinho, que era... Escreva um tweet polêmico e ganhe 2 pontos de anti-establishment. E daí os jogadores mesmos tinham que, inventar uma fake news, inventar uma história, e os outros jogadores avaliavam se foi bom ou não, e daí eles ganhavam o ponto dessa carta de desafio.
Então, é uma coisa competitiva, mas parabéns, né, para quem criou, porque criou um engajamento de que um aluno tem que dar um discurso para os colegas. Os colegas que estão competindo aplaudiam e mesmo que fossem competidores, aprovavam, e aí o jogador avança casas, entendeu? Então, enfim, foi um jogo bem... Ele ganhou pela história, não pela mecânica. Assim, eu no começo fiquei meio, que coisa mais simples e tal, e depois ele engajou. E um outro jogo que é bem o oposto disso, que ganha pela mecânica, é esse aqui, ó, Nova Pangeia, que se olhar parece o mundo de Mario, né? Não sei se eles se basearam no mundo do Mario, mas assim, é muito, muito parecido. E esse é um jogo clássico outro jogo que ganhou a nota máxima, que foi muito bom. E a ideia inicial é aquela coisa de ter acesso a recursos básicos, transformá-los em usar ferramentas específicas aqui para maximizar o acesso a recursos. Esse recurso gera uma série de ações que vão gerar mais recursos e tudo mais. Então, a historinha não é tanto RI. A história é tipo, o mundo acabou ou teve uma guerra nuclear e tudo mais, e a Terra precisa ser repovoada, né? Então, a sacada deles é muito mais pela mecânica que engaja do que pela historinha bonitinha. Enfim, são 2 exemplos aí para vocês verem como tem coisas legais. Esse mais Minecraft, assim, você tem que reconstruir uma sociedade ali. E os créditos, você tem o nome dos estudantes aí, que a gente tá falando da produção deles, só para deixar registrado, né? Sim. Ó, desse primeiro jogo aqui, ó, tá aqui na frente. Eduarda Beatriz Vera de Souza, Helena Rocha Barbosa, Laura Cristina Goulart e Nicole dos Santos Cunha. E o segundo, a gente pode continuar conversando, que aí eu vou buscar aqui e eu já passo para vocês também. Beleza. Tá, mas assim, queria saber de ti também, como que você chegou nessa ideia? Você já tinha conversado com o Diego sobre isso antes? Sobre essa ideia do jogo em sala de aula? E aí como que você veio com essa sacada do desenvolvimento do jogo mesmo e do perfil mais analógico, assim, né? E se fosse der a sua cara, digamos. Mas como que chegou até esse momento? Cara, eu só sou um grande fã de jogos. Eu e o Diego, a gente já jogou Rise of Nations. Eu gosto de jogos digitais também, mas aqueles da nossa época de jovem, né? Age of Empires, Age of Mythology, o Rise of Nations e tal. Então, eu acho que eu, como todos vocês, sou um grande fã de jogos, mas eu sempre pirei muito em jogo analógico. E o Huizinga, ele tem uma expressão que o círculo mágico, que é essa coisa de que você se teletransporta para um outro mundo. Muitas vezes ele reflete a nossa realidade, mas é uma mimetização, né? Então ele tem regras próprias, então a lei da gravidade não opera ali, são outras leis, uma outra dinâmica. E o jogo de tabuleiro, para mim, principalmente depois da pandemia, eu passei a valorizar ainda mais, porque ele tem essa lógica essa dinâmica de engajamento social, sabe? E daí tem todo um debate sobre os esportes, né, que tem essa individualização. Inclusive vi um vídeo que vocês fizeram sobre o futebol, né, os jogos de futebol e tudo mais, essa coisa de que antes todo mundo se reunia, a piazadinha se reunia para jogar videogame e FIFA junto, e hoje fica cada um em sua casa jogando. E o board game, né, analógico, tem um pouco dessa resistência, sabe? É um pouco essa coisa de não, vamos se reunir, pedir uma pizza e jogar aqui e tudo mais. Então, na primeira vez que eu dei essa disciplina, logo que eu me mudei aqui para o FSM, eu já propus, os alunos ficaram meio desconfiados, esse professor novo aí, todo desconstruído, querendo passar uma coisa diferentona, né? Todo malucão. Exato. Mas aí saíram jogos legais lá, e aí agora voltando pro presencial, eu mandei de volta a ideia e saíram jogos bem legais. Pô, muito bom esse lance, né, do jogo analógico. Inclusive tem um G-Talk bem interessante com o Heraldo Macraques, que é um dos maiores colecionadores de board games do Brasil. Tem mais de 2.700 jogos. Ele tem lá a catedral, que ele chama, que é o lugar... É como se fosse uma biblioteca de jogos de board games. Então, o pessoal que está assistindo aí, dê uma olhada no nosso... Acho que foi o 2º ou 3º G-Talk com ele. E é interessante isso porque eu ouço muito alguns podcasts nesse caminho, assim, né, de Game Studies. Tem um que é bem bacana, que é Regras do Jogo, da Holodeck,
do canal Holodeck Design e tal, e eles falam muito isso, né, como em alguns casos, assim, né, o Game Studies, muito vinculado à ciência da computação, acabou perdendo, né, essa essência do jogo de tabuleiro, o board game, por causa dessa dependência da programação, do design visual, do 3D, da simulação computacional. E o que o board game tem de incrível é fazer muito com um pouco, né? É focar realmente em uma boa história, uma boa mecânica e uma interação coletiva que vai te levar para esse universo paralelo, assim, né? E às vezes a gente vê muitos jogos saindo, muito jogo sendo produzido, muito jogo saindo, que é basicamente um esforço meio repetitivo e pouco refletido, assim, de programação computacional. É só programação, só computacional, assim. E aí, eu acho que voltar, dar um passo atrás no board game pra gente perceber, assim, como jogos já são muito legais e profundos, né, mesmo no ambiente analógico, eu acho que seria bem interessante, né? Eu acho que esse teu esforço é incrível. E aí os estudantes saem com um produto que nem eles mesmos talvez tinham pensado em conseguir construir, né? Assim, é difícil, eu acho, que os estudantes chegarem na disciplina e imaginarem que eles são capazes de produzir um jogo, né? E esse do it by yourself, eu acho que é muito legal. Como que tu conseguiu colocar dentro de uma disciplina isso, né? Porque a gente sabe, tem um plano de ensino, tem uma pressão para o número de horas, para o número de atividades, para avaliação. Qual foi a parcela da disciplina que você conseguiu encaixar o jogo? E como que você conseguiu mobilizar os estudantes, que tem muito hoje em dia, né? Aquela coisa, não vou fazer, muito trabalho, né? Fazer uma forminha para criar as pecinhas e tal. Não é banal esse esforço, né, de mobilizar a galera. Não, de fato, não. O que mobiliza no limite é a nota, né, cara? Então a gente não tem muito como fugir disso, que no limite que mobiliza os alunos é a nota. Então vale 6 pontos de um dos bimestres, né? Então vale 3 pontos na nota final. É bastante coisa, mas o importante é que, assim, você pode cobrar aquilo que você... Primeiro você tem que dar subsídios para poder cobrar deles depois, né? Então é isso. Eu fiz um roteirinho, fiz ali um manualzinho, né? Baseado em 4, 5 autores, sobre como criar um jogo, um board game. E aí nessa edição eu dei a opção para eles, ou fazer um podcast, né? Para o Paralelo 33, ou fazer um jogo. E ficou bem equilibrado, assim. Saíram 5, 6 jogos e uns 5, 6 episódios de podcast. Então acho que se eles sentem que eles têm essa liberdade, pelo menos se sentem menos coagidos, sabe? Mas, assim, 2 ou 3 trabalhos ficaram muito legais. Muito bom. E, bom, aqui tivemos 2 exemplos de atividades, jogos em atividades de ensino, né? 2 bem distintos, mas vinculados a relações internacionais. O Diego também tem os exemplos mais vinculados à prática de extensão, né, Diego? Ou tu conseguiu atualmente vincular essa ideia da simulação parlamentar, a simulação do processo legislativo com o ensino também, ou ele é exclusivamente extensão? Como é que foi essa experiência? O projeto de simulação parlamentar é realmente um projeto de extensão. Agora, a gente está vinculando, né, a gente está no processo de cumprir um requisito do MEC, que é o processo de curricularização da extensão. Ou seja, existe um número de horas obrigatórias que estudantes precisam estar envolvidos, precisam cumprir, completar antes para se formar. E as atividades de extensão precisam estar no contexto de disciplinas, e como é obrigatório alcançar esse número de horas de extensão, então é necessário incluir atividades ali, dentro do contexto de disciplinas. Existem, bom, são vários exemplos, tá? Mas, bom, na disciplina de instituições internacionais, a gente pode colocar um número de horas, das 64 horas, a gente pode oficializar no projeto pedagógico do curso, e é o que a gente está fazendo agora no projeto que está prestes a ser encaminhado para a gente reformular, um número de horas, 12 horas, enfim, 8 horas,
para envolver a turma inteira na organização de uma simulação internacional, que a gente tem a possibilidade de envolver estudantes de escolas e trazer as pessoas para entender melhor sobre o mundo de uma forma realmente lúdica, usando a prática da simulação. O próprio projeto Politizar, realizado na Câmara Municipal de Goiânia, pode ser uma forma de pessoas de estudantes cumprirem as atividades curriculares obrigatórias, disciplina obrigatória, com uma atividade de extensão. Mas isso ainda está a ser feito. O que já fiz nesse último ano, inclusive, é uma coisa que, bom, acaba mudando um pouco o assunto, né? Mas ainda assim é pertinente. Eu vou colocar de maneira bem breve. Eu criei um projeto chamado Politizar Senado, o primeiro projeto Politizar Senado no âmbito do programa de extensão Politizar. E esse projeto está vinculado àquilo que o E-Cidadania, o Sistema E-Cidadania do Senado Federal do Brasil oferece. Eles oferecem um programa chamado Oficina Legislativa. Esse programa pode ser, na prática, operacionalizado por qualquer professor, seja no ensino médio, seja no ensino superior. E a ideia é dedicar uma parte da carga horária da disciplina para integrar conhecimentos, uma cartilha ali, PowerPoint, vídeos que o Senado oferece, para ensinar a turma a desenvolver ideias legislativas. O que é uma ideia legislativa, como desenvolvê-la e como pautar essa ideia. Então, parte da pontuação da disciplina que eu dei de cooperação internacional foi em torno de 4 ou 5 aulas que eu dediquei a isso, que é identificar um problema, criar uma ideia legislativa no sentido de solucionar, tem a ver com cooperação internacional também, porque é isso, assim, gestão de projetos, fundamentalmente é solução de problemas, né? Então, no final das contas, cada estudante se cadastrou numa oficina legislativa oferecida pelo Senado, a partir do código da disciplina, depois que eu registrei a disciplina oficialmente dentro do sistema do E-Cidadania, na oficina legislativa, e aí a turma inteira teve que entregar uma ideia legislativa e cadastrar lá. A ideia legislativa que é produzida ali, ela pode ser pautada por um senador diretamente no Senado, que tiver interesse nessa ideia. Ela pode ganhar apoio popular, e as ideias que ganharem 20 mil apoios populares serão pautadas pelo Senado, ou simplesmente está lá, constar no banco de cadastro lá e pronto, mas isso é oficial, então o estudante tem que cumprir essa tarefa para alcançar essa pontuação. Então, eu estou falando isso no sentido da curricularização da extensão. Agora, voltando à parte de games, é o que o professor Bruno apresentou, assim, que realmente aquilo que a gente fez nas nossas disciplinas foi muito complementar. Eu não tenho aplicado mais a ideia de games para evitar os riscos que eu tinha mencionado anteriormente. Agora, justamente, o professor Bruno também passou pela mesma dificuldade, que é o quê? Quanto tempo você precisa dedicar ao processo de envolver o game, tipo, ensinar a fazer um game, ou falar de como vai funcionar a aplicação do jogo no âmbito da disciplina. No meu caso, eu não tinha condições de dar pontuação obrigatória, participação obrigatória. Num jogo virtual, eu falei, olha, quem quiser participar, bom, e a maioria teve interesse, vai ganhar ponto extra. Tá? Agora, pode ser desqualificado por uma outra situação, se for desrespeitoso com um colega, virtualmente, isso acontecia, enfim, são coisas que a gente precisa, enfim, né, a gente sabe que vai acontecer de alguma forma, né? Então tem que prever isso. Aí muitas vezes o jogo se torna a atenção maior do que a própria disciplina. Então eu tenho que tomar essa cautela. Eu prefiro evitar esse desafio enquanto a gente não tivesse um jogo operacional para desenvolver e ajustar ao contexto de sala de aula. Muito bom mesmo. E a recepção do outro lado, assim, eu fico pensando, Diego, dos parlamentares, eles porque, se eu não me engano, houve, né, uma ida à Câmara Municipal, né, em Goiânia. E como é que foi esse processo, assim, da parte dos estudantes e da parte, talvez não dos parlamentares, mas do staff, assim, houve um feedback? Como é que eles receberam, assim, sabe? Bom, o projeto Politizar na Câmara, o projeto Politizar UFG Goiânia, ele é feito em convênio oficial com a Câmara Municipal de Goiânia. A gente tem 4 jovens aprendizes
estudantes dos cursos da nossa unidade, não apenas de Relações Internacionais, envolvidos ali, trabalhando, pagando as suas horas de jovem aprendiz. É um estágio na Câmara. Eles fazem várias atividades lá, tem cursos lá e tudo mais, e eles trabalham em torno disso, de tudo que envolve politizar. Para quem quiser acompanhar, pode colocar politizar o FG no Instagram, e vai ver um Instagram muito bem trabalhado, porque as pessoas são muito competentes, né? Esses jovens aprendizes. Então, são pessoas que cuidam da presença digital do projeto. O projeto tem um amplo alcance, milhares de pessoas seguindo, milhares de pessoas acompanhando, um forte impacto social, engajamento com mais de 10 escolas. E a gente divulga a ideia. Eu já dei palestras em escolas também sobre questões de política. O pessoal pergunta sobre o que é o Senado, qual é o papel do Senado, qual é a diferença entre senador, deputado federal, deputado estadual. Enfim, as pessoas, muitas vezes, nessas palestras, a gente procura ensinar essas coisas, né? A revista de quadrinhos ajuda nesse processo. Então, assim, tem muita gente interessada. A gente, quando abre as inscrições dentro das escolas, os professores representantes, diretores ou assistentes divulgam a ideia, fazem inscrições e, na prática, eles têm que fazer uma redação para se inscrever e tal. A gente teve 360 pessoas inscritas, ou seja, foram 10 pessoas por vaga, praticamente. Então, assim, o crivo começa na escola, auxiliado pelos professores. A gente tem uma parceria com a Faculdade de Letras da UFG, então, uma professora coordenando uma equipe de estudantes, a equipe vai corrigir as provas para chegar nas pessoas selecionadas e, assim, a gente ter as pessoas participando do projeto de extensão. O projeto transforma a vida das pessoas e, inclusive, esse projeto já teve... o projeto realizado na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é no mesmo formato, mas para pessoas com ensino médio completo, já teve 2 pessoas eleitas vereadores. Existem 2 vereadores na cidade de Goiânia que participaram do projeto Politizar, realizado em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a Alego. Então, o projeto transforma as vidas e esses adolescentes que participaram dessa atividade na Câmara, nos gabinetes dos vereadores que foram cedidos, no plenário da Câmara que foi cedido, tiveram suas vidas transformadas. Então, certamente, o impacto social disso será inquestionável, assim, tem sido. Muito bom, muito bom. É um impacto na cidadania, né? Isso que a gente... ver o resultado prático e social do nosso trabalho. Também parabéns, Diego, pela mobilização, pela função aí. E a gente vai chegando aqui ao final do nosso G-Talk. Acho que foi um G-Talk muito legal, porque envolveu desde simulação / ensino com recursos digitais, com jogos prontos. Então é possível fazer isso. Tem que ter criatividade, tem que ter também uma sistemática, né, para colocar no processo de ensino e aprendizagem, mas é possível. A gente viu game design com fundamentos, né, dos board games. Isso é muito legal também para ensino e aprendizagem e para pensar, né, elementos lúdicos de interação e de coletivização do processo de conhecimento. E aqui no final, a discussão sobre simulação mesmo, com práticas muito próximas ao mundo real e que envolve construção de cidadãos, né, nesse mundo tão desafiador que é o mundo digital, com dificuldades da gente saber como agir, como concretamente mudar o nosso ambiente. Então, acho que um G-Talk riquíssimo. Luísa, tu tem algum ponto? Eu queria só mencionar aqui também, o Bruno mandou aqui no inbox, né, pra gente, aquele game da Nova Pangeia foi produzido pelos estudantes aqui do IRI UFSM, Ana Luísa Carnelucci, Gabriel Leonhardt Daroit, Jordana Puntel e Natália Machado Lopes. Tá, para deixar o crédito aqui pra gurizada que se esforçou pra caramba para desenvolver, né, essas atividades que tem que ficar para o público. Se vocês gostaram, aí o pessoal que está ouvindo, assistindo, divulga esse conteúdo, divulga esses projetos, né, dá uma olhada aqui, né, a gente vai deixar na descrição, né, os links desses projetos também.
para que eles tomem, né, cada vez maior alcance e que também estimulem outros professores e outros estudantes a desenvolverem coisas semelhantes nas suas respectivas áreas de conhecimento. Então é isso, se tu chegou até aqui também, né, é porque tu gostou do tema e então não custa nada tu olhar um pouquinho ali para baixo e se inscrever nesse canal aqui do Gamificados, né, que tem esses conteúdos um pouco mais formais, pensando, né, nos games na nossa sociedade, como inseri-los de maneira consciente, socialmente engajada, inclusiva, né, e também a própria prática de jogar, né, jogar o jogo digital, mas também o jogo analógico. É algo que todos nós gostamos, então te conecta conosco aqui também nas redes sociais, lá no Instagram, né, no gamificados.br, Gamificados aqui no YouTube, Gamificados IG-Talk nas redes de podcast. Luísa, e aí, o que tu achou? Valeu ou não valeu? Excelente, eu queria agradecer ao Bruno e ao Diego por terem participado, por terem topado a ideia também. E é isso, eu acho, só também pela paciência, né? Tivemos problemas. Mas eu achei excelente, assim, espero ver vocês de novo aqui no canal também. Massa, obrigado Luiz, obrigado Igor pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, eu sou consumidor aí dos produtos de vocês, dos vídeos de vocês, e é isso, estamos abertos aí pra gente pensar em novas parcerias aí, mais coisas boas pra gente fazer. Perfeito, muito obrigado mesmo também pelo convite, agradeço demais, muito bom revê-los, ainda que seja virtualmente, gostaria de estar aí abraçando todo mundo e conversando, trocando ideia. Eu vou já me inscrever e já curtir aqui e estimular todo mundo que faça o mesmo, colegas professores, estudantes. Então, assim, é muito interessante. Parabéns pelo trabalho, não só em relação ao Gamificados, mas em relação às disciplinas, em relação aos projetos de extensão. Parabéns para os alunos que fizeram o jogo e espero que cada vez mais gente se inspire com isso e aprenda também. Valeu, pessoal. Agradeço também aí a equipe do Gamificados que põe a coisa para funcionar. Representada aqui pela Luísa, nossa anfitriã constante aqui no G-Talk. Tá bom, pessoal? Até a próxima. E vamos publicar esses resultados aí, porque a ciência tem que ficar ciente de tudo isso que vocês estão produzindo e contribuindo para a nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Abração.